Do lado dos empiristas, temos três mais famosos: Francis Bacon. Vale a pena você lembrar dos ídolos da tribo, que ele chama, assim que ele chama, a expressão que ele dá para aquilo que pode me levar a um conhecimento errado, um conhecimento falso, né? Que ele fala de erros da linguagem, fala da cultura, que às vezes o que eu aprendo desde pequeno pode ser errado. Então ele propõe essa análise ali dos ídolos da tribo, daquilo que engana o meu conhecimento. Francis Bacon, assim como outros empiristas, são muito importantes para a metodologia científica, para a melhoria da metodologia científica que está se dando de forma intensa ali no começo da Idade Moderna. Percebe que a metodologia científica ela é mais apegada ao empirismo. O cientista ele faz experiências em que ele usa os seus sentidos para alcançar algum conhecimento. Eu aceito um conhecimento científico quando ele é empírico, principalmente nas ciências da natureza. O outro empirista muito importante é o John Locke. E o John Locke vai ser importante não só aqui, em política veremos também a importância dele. John Locke tem a famosa teoria da tábula rasa, ou da folha de papel em branco, podemos chamar assim. A mente humana, quando nós nascemos por John Locke, ela é assim: uma folha de papel em branco, ou seja, não tem ideia nenhuma, como dizem os racionalistas. As ideias vêm através da experiência. Ouça alguma coisa, virou uma ideia. Veja alguma coisa, virou uma ideia. Então o mundo é como se fosse um carimbo, que vai colocando, imprimindo suas ideias nessa folha de papel em branco que nasceu, que é a minha mente. Agora, as ideias podem vir através de sensação ou reflexão. A sensação, então, é o primeiro momento que a ideia entra dentro da minha mente. Após as ideias estarem lá, eu posso refletir sobre ela. Como a matemática, é uma reflexão a partir de experiências sensíveis que eu tive inicialmente. David Hume, o último empirista, ele é um empirista cético. Voltamos então nessa discussão sobre ceticismo, falei dos sofistas que eram céticos, Pirro que era cético. Então você tem pessoas que acreditam que é possível alcançar a verdade. A isso chamamos de dogmático. Dogmático, tome cuidado porque é uma expressão que geralmente usa-se na religião, não necessariamente fala-se sobre verdades religiosas. É eu acreditar na verdade. Isso é um dogmático. Tem, claro, os dogmáticos do senso comum, que é a pessoa que acredita que é verdade, aquilo que todo mundo acredita. Tem os dogmáticos do senso crítico, que são aquelas que usam a razão para buscar a verdade. Aí filósofos como Platão, Aristóteles, Descartes. E tem as pessoas céticas. Cético é aquele que acredita que não é possível alcançar a verdade. Tem céticos relativistas. O Protágoras era um sofista que dizia: o homem é a medida de todas as coisas, das que são e das que não são. Ou seja, a verdade depende da pessoa, cada pessoa tem as suas próprias verdades. Eu não posso dizer que a minha verdade é mais do que a verdade do outro. E tem o ceticismo absoluto, como Gorgias, que acreditava que existia um abismo muito grande entre ser, pensar e falar. Uma coisa é o que algo é, outra coisa é o que eu penso sobre aquilo, a forma como eu percebo aquilo. E um terceiro ponto mais distante é o que eu falo, como eu consigo comunicar aquilo. Por esses problemas, Gorgias acreditava que é impossível alcançar qualquer forma de conhecimento. O Hume também, o Hume é um cético que não acredita em qualquer forma de conhecimento. Para ele, o que chamamos de conhecimento é tudo aquilo que nos é dado pelo hábito. Estou habituado às coisas acontecerem dessa forma. Portanto, eu acho que aquilo vai acontecer de novo. E eu acredito que isso é um conhecimento, acredito que isso é uma verdade. Portanto, qualquer conhecimento meu eu adquiro através dos sentidos e eu acredito que vai ser daquele jeito, porque estou habituado às coisas serem daquele jeito. Eu posso dizer assim: amanhã o sol nascerá. Por quê? Porque eu estou habituado a ver todos os dias de manhã o sol nascendo. Eu posso andar pelo chão porque estou acostumado a esse tipo de superfície suportar o peso do meu corpo. Então é muito importante você lembrar essa palavrinha aqui no Hume, hábito. Todo conhecimento para ele surge do hábito.
Questão Enem 2012, texto 1. Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Texto do Descartes, no livro Meditações Metafísicas, e aqui algo central do seu pensamento. Os sentidos já me enganaram, portanto, não devo confiar totalmente neste que já me enganou. Texto 2. Sempre que alimentarmos alguma suspeita de que a ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar de que impressão deriva essa suposta ideia. E se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita. Texto do David Hume, do livro Uma Investigação sobre o Entendimento, falando da onde provém nossas ideias, da impressão sensorial dos nossos sentidos. Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos excertos permite assumir que Descartes e Hume, letra A, defendem os sentidos como critério. Defendem, ao plural, falando que os dois defendem os sentidos como critério originário para considerar um conhecimento legítimo? Não! Descartes não concorda com isso. Letra B. Entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica? É justamente nisso que os dois concordam. Precisamos desconfiar de qualquer conhecimento. O contrário seria letra C. São legítimos representantes do criticismo. O criticismo é uma corrente, é como a chamada corrente kantiana, com o pensamento do Kant. Não é o caso dos dois. Letra D. Concordam que o conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos? Não. O Hume poderia ser sim, que ele considera que não é possível o conhecimento. Ele é cético. O Descartes não. O Descartes ele usa a dúvida como uma forma de alcançar o que ele acredita, a verdade. Letra E. Atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. Sim, perfeito. Um coloca então que o conhecimento vem antes dos sentidos, o outro coloca que o conhecimento vem depois dos sentidos. Então ambos vão por caminhos contrários para explicar como conhecemos o mundo. Enem 2019, texto 1. Os segredos da natureza se revelam mais sob a tortura dos experimentos do que no seu curso natural. Bacon, em Novum Organum, mostrando ali o Bacon quanto que a ciência é importante, quanto que ela vai trazer resultado apenas. Texto 2. O ser humano totalmente desintegrado do todo não percebe mais as relações de equilíbrio da natureza. Age de forma totalmente desarmônica sobre o ambiente, causando grandes desequilíbrios ambientais. Texto mais recente, de 1995, os textos indicam a relação da sociedade diante da natureza caracterizada pela letra A. Objetificação do espaço físico? Perfeito. Esse é o processo humano, processo de conhecimento da natureza, do ser humano tentar vencer a natureza, vencer os perigos da natureza, fazendo dela um objeto para o seu benefício. Ambos, é claro, com uma visão diferente. O primeiro texto ali mostrando o quanto que é importante, a experimentação, método empírico. A segunda mostrando os perigos disso tudo para os desequilíbrios ambientais.